Olá e bem-vindos ao Blueprint of Mastery, sua série Insight sobre a arquitetura da alta performance e da liderança. Hoje, voltamos os holofotes para uma das áreas mais críticas e sensíveis da inovação, a intersecção entre inteligência artificial e o cuidado humano na saúde. A IA promete diagnósticos mais rápidos e tratamentos personalizados, mas a crescente dependência de algoritmos opacos levanta uma questão central. Podemos confiar em máquinas com nossas vidas? A dor aqui é a incerteza moral e legal que acompanha o erro algorítmico. Para dissecar isso com o rigor de um engenheiro, trouxemos o artigo A Ética da IA na Saúde, construindo um framework para a confiança e a responsabilidade em algoritmos médicos, publicado por Walter Maier em 13 de agosto de 2025. Alex, o autor argumenta que devemos ir além do entusiasmo. O que significa construir uma arquitetura de integridade para esses sistemas? Sara, a tese central de Maier não trata apenas de tecnologia. Trata-se de fundação. Pense na IA como um arranha-céu na área da saúde. Não importa quão brilhante seja o design exterior, se o alicerce estiver corroído, a estrutura inteira falhará sob pressão. Na IA, esse alicerce é a ética. O principal desafio que ele identifica é o viés algorítmico. Se os dados de treinamento de um modelo de IA que diagnostica câncer de pele, por exemplo, contiverem majoritariamente imagens de peles claras, o modelo será inerentemente ineficaz, ou pior, perigoso, ao analisar peles escuras. Isso não é um bug, é um problema estrutural de equidade, ampliando disparidades existentes, o que Maier chama de imperativo ético. O imperativo ético. Entendi a analogia da fundação, mas vamos ser o advogado do contra, Alex. O mercado valoriza a velocidade e eficiência. Construir com essa profundidade ética, realizar auditorias algorítmicas contínuas, garantir transparência e representatividade de dados é demorado e caro. Na prática, isso não se torna apenas uma linha elegante em um white paper que será ignorada por startups sob pressão por IPO? Essa é a questão mais importante, Sara, e Maier a aborda ao traduzir princípios em governança. Ele argumenta que não se trata de opcionalidade, mas de resiliência e custo futuro. A resistência à mudança, ao ego de quem sabe fazer e ao custo inicial é real, mas o custo de uma falha ética na saúde é catastrófico e muitas vezes letal. Ele sugere que a ética deve ser o filtro de universalização. Isso significa que antes de implantar, você precisa de um plano diretor ético, seguindo as diretrizes claras de transparência e responsabilidade estabelecidas por organismos como a OMS e a Unesco. A transparência, nesse contexto, não é revelar o código-fonte, mas explicar o processo decisório, é desmistificar a caixa preta. Imagine um sistema hipotético de IA que sugere a redução da dose de um medicamento para pacientes idosos. Se um médico não souber por que o algoritmo chegou àquela conclusão, se foi por dados sobre metabolismo ou simplesmente por uma correlação espúria em um subgrupo de dados enviesado, ele perde a autonomia decisória e a responsabilidade se torna difusa. Maier propõe que a clareza é o alicerce da autonomia do profissional, não da máquina. Perfeito. Passamos da teoria para o como fazer. Para o ouvinte, que é líder de tecnologia ou gestor em uma empresa de saúde, quais são os 2 ou 3 passos táticos, tirados deste framework, que eles podem implementar amanhã para iniciar essa arquitetura da integridade? O primeiro passo é operacionalizar a responsabilidade. Não basta ter princípios. Você precisa criar comitês de IA que sejam multidisciplinares, não apenas engenheiros, mas médicos, pacientes e especialistas em ética. Esses comitês devem ter poder de veto ou pausa. O segundo, e crucial, é a auditoria algorítmica periódica e obrigatória. Pense nisso como a inspeção estrutural de seu arranha-céu. Você deve auditar proativamente os modelos, não apenas por precisão, mas por justeza e equidade entre diferentes grupos populacionais. O objetivo não é ser 99% preciso no geral, mas ser consistentemente justo em todos os subgrupos de pacientes. Por fim, o terceiro passo tático. Estabeleça o owner de dados. A integridade da IA começa no dado. É preciso definir quem é o guardião responsável pela limpeza,
representatividade e pelo DNA ético dos conjuntos de dados de treinamento. Sem essa responsabilidade definida, o viés se torna culpa de todos e ninguém, e isso paralisa a ação. Excelentes passos: comitês multidisciplinares, auditorias regulares de justeza e definição do owner de dados. É a obstinação do construtor aplicada à ética, garantindo que o progresso tecnológico esteja sempre alinhado com a dignidade humana. Alex, obrigada pela dissecação. Obrigado, Sara. É vital que nossos ouvintes busquem a fonte original para aprofundar essa jornada de maestria. A planta baixa deste episódio, com a documentação completa do artigo A Ética da IA na Saúde, de Walter Maier, está na nossa newsletter. Siga Walter Maier no LinkedIn para mais conexões e insights sobre a arquitetura do legado. Este áudio é parte de um acervo maior do Blueprint of Mastery. Conecte-se para receber os novos podcasts e aprofundar a sua maestria em liderança exponencial. Até a próxima!